Olá, boa tarde, pessoal. Como é que estão todos? Então, mais uma vez estamos nesse projeto maravilhoso, que é o Prepara. É um resumão, uma aula de revisão que faremos para a nossa AV1. Então, nesse momento, nós tentaremos tratar, claro, de forma mais objetiva, mais sucinta, mas de todos os temas que vocês necessitarão para essa nossa primeira provinha. Então, eu selecionei alguns temas, e dentro desses temas, os tópicos mais relevantes e mais importantes para vocês focarem na prova. Lembrando que vocês têm que realmente fazer uma revisão de todas as aulas ministradas pelos professores de vocês e, com certeza, as obras bibliográficas indicadas pelos professores. Vamos lá? Então, o que eu selecionei para a gente hoje? Bom, deixa eu passar aqui. A gente vai começar, como vocês estão vendo, em concurso de agentes, concurso de pessoas. Vamos tratar de concurso de crimes e trataremos do estudo das penas. Dentro desse estudo das penas, nós tentaremos ao máximo abordar os temas para a V1. Eu coloquei aqui como opção para vocês, progressão de regime prisional, sursi, livramento condicional, substituição das penas privativas de liberdade, pelas restritivas de direitos, mas nós veremos a possibilidade de irmos e seguirmos nessa nossa aula de revisão. Ok? Tentarei ser o mais abrangente possível nessa nossa 1 horinha de revisão. Lembrando que a aula vai ficar gravada para vocês também, caso vocês queiram depois assisti-las também outras vezes e com mais calma. Vamos lá? Então, iniciaremos nosso primeiro tema, que é o concurso de agentes. Bom, diz lá o nosso artigo 29. O artigo 29, e a câmera pode até virar para mim, por favor. Então, o artigo 29, ele diz assim, que todos aqueles que concorrem para um crime, 2 ou mais pessoas, então, quando concorrem para um crime, eles respondem por esse mesmo crime, só que na medida da sua culpabilidade. O que isso quer dizer? Na medida da sua participação na empreitada criminosa. Ou seja, dentro de uma empreitada criminosa, nós teremos várias pessoas envolvidas. Por exemplo, claro, um crime pode ser praticado por uma só pessoa, mas dentro desse contexto, ele também pode ser praticado por 2 ou mais pessoas. E aí nós verificaremos o grau de responsabilização de cada uma, exatamente de acordo com o que fizeram na empreitada criminosa, sendo bem objetivo. Para eu ter esse concurso de agentes, eu preciso de alguns elementos. E é legal a gente focar no slide que eu coloquei para vocês. Então, o primeiro elemento, que é muito importante, é relevância causal de cada conduta, como eu sublinhei aí. Bom, eu preciso que cada conduta de cada sujeito seja voltada para aquele mesmo objetivo. Em suma, eu tenho 3 pessoas querendo praticar um crime de roubo. Eu preciso que os 3 estejam focados em praticar roubo, ok? Eu não posso ter numa empreitada criminosa uma pessoa querendo participar do roubo, o outro de um estupro. Eu preciso que os 3 estejam determinados à prática daquele roubo. Artigo 157 do Código Penal. Voltando lá para o nosso slide. Bom, eu preciso, é o principal elemento, não que eu não tenha que conjugá-los, mas é o liame subjetivo entre os participantes da empreitada criminosa. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que eu preciso de um acordo prévio entre eles. Eu preciso que eles tenham combinado a empreitada criminosa, que todo mundo tenha aceitado a praticar aquele mesmo crime. Então, por exemplo, se João e Paulo combinam um crime de furto a uma residência, ambos responderão pelo crime de furto. Mas vamos supor que um desses 2 agentes saiam do combinado, e resolva também, além do furto, praticar um estupro de uma menina que dormia ao quarto ao lado. Não seria justo eu punir o outro co-participante por aquele crime de estupro que não foi combinado. Então, num caso concreto desse, por exemplo, ambos responderiam pelo furto, mas um dos agentes responderia por furto e o estupro praticado. Por fim, o nosso último
elemento aí está identidade de infração penal. O que é isso, identidade de infração penal? Bom, eu preciso que cada conduta seja relevante para causar aquele crime pretendido e que eles tenham o objetivo de praticar aquele crime. Vou dar um exemplo bem simples. João pede ajuda para o José para matar a Maria. Qual é a ajuda que ele pede? Bom, ele ajuda dele que ele forneça uma arma, porque ele pretende matar a Maria a tiros. E eles planejam, né, todo aquele crime. Só que no dia do combinado, o João, ele vai até a casa da Maria, não leva a arma de fogo e no meio de uma discussão acaba por asfixiá-la, enforcá-la. E aí a gente começa a perceber, será que a ajuda do amigo, ajuda entre aspas do amigo, foi importante para determinar a causa da morte? Bom, se eu acreditar que não e que não foi, no meu exemplo, eu não posso dizer que houve a participação do amigo ao fornecer aquela arma de fogo, porque não foi relevante. Não foi relevante aquela conduta também para aquela empreitada criminosa. Foi o quê? Morte por asfixia. Ok? Bom, ainda avançando um pouquinho no nosso tema, o que é muito importante saber? Eu falei para vocês, o artigo 29 nos traz todos aqueles, 2 ou mais pessoas, que participam, então, que combinam, como eu falei dos elementos, a empreitada criminosa, eles respondem conforme a sua responsabilidade, culpabilidade na empreitada criminosa. E aí, dentro dessa empreitada criminosa, eu posso ter diversos autores, que começam a serem chamados de coautores, ou eu posso ter, entre aspas, os ajudantes dos autores. E para eu fazer essa divisão de quem é autor e de quem é o ajudante, que é o partícipe, eu preciso ter o conceito. Então, o que nós adotamos atualmente no critério de autoria? Nós adotamos a teoria restritiva. O que diz a teoria restritiva? Que será autor da empreitada criminosa aquele que praticar o verbo da conduta. Então, num crime de homicídio, matar alguém é quem efetivamente matou, atirou. Num crime de estupro, é quem constrangeu, porque é constranger mediante violência ou grave ameaça, a conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso. Então, o autor, nas infrações criminosas, ou coautores, eu posso ter mais de um autor, são aqueles que praticam o verbo. E automaticamente aqueles que ajudam, assim dizendo, entre aspas, da empreitada criminosa, mas não praticar o verbo, eles são considerados partícipes. Mas lembrando mais uma vez, todos, sendo autores ou partícipes, respondem pelo mesmo crime combinado. Só que, é claro, na medida da participação. Como assim, Marcelo? Ué, eu combino com alguém um crime de roubo. Eu e mais uma pessoa combinamos um roubo a um banco, por exemplo. Mas tem uma pessoa que vai me ajudar ficando na esquina só vigiando. Eu posso dizer que eu e meu amigo, que entramos no banco, somos coautores do roubo. Vamos praticar o verbo, subtrair. E aquele que ficou lá fora me ajudando, combinou também o roubo, então tem o liame subjetivo, ele vai ser apenas partícipe. Mas eu e o meu coautor estamos no artigo 157 roubo. E o partícipe também está no 157 roubo. Só que com a característica de ser partícipe. Na hora de dosar a pena, o juiz vai levar em consideração. Bom, a teoria restritiva, ela sofre uma exceção pela teoria do domínio final do fato. Isso é importante falar. Por quê? Porque tem certos casos que nós não conseguimos resolver somente com essa questão de praticar ou não o verbo da conduta. Existem pessoas criminosas, assim dizendo, que se escondem e não praticam o verbo da conduta. Vamos dar um exemplo. Eu mando alguém matar por mim. No dia do assassinato, eu estou em casa vendo televisão. Mas aí eu tenho que analisar, né? Eu que fiquei em casa vendo televisão. Combinei com aquela pessoa que eu paguei um homicídio? Sim. Dei todos os horários da pessoa, aonde a pessoa estaria vítima, no caso. Ou seja, eu tinha totalmente o domínio daquela situação. O domínio final do fato não quer dizer que eu tenho o domínio de interromper a ação criminosa, mas sim o total domínio da situação fática. Então, muitas vezes,
mesmo a pessoa não praticando o verbo, se eu acreditar que ela tem esse domínio funcional, um domínio que muitos autores novos vêm colocando, né? O domínio funcional daquela empreitada criminosa, esse também é considerado o autor. Então, vou dar um exemplo, né? O sujeito, ele planeja todo um crime de roubo, com alguns outros comparsas, assim dizendo. E essas 3 pessoas vão para o banco assaltar o banco. Eles vão ser coautores ou algum deles partícipes desse roubo, porque eles estão efetivamente lá, praticando o tipo penal, o verbo da conduta, e alguns outros ajudando a praticar o verbo da conduta. Mas e eu que estou em casa, combinei o roubo, dei todos os horários? Bom, pela teoria restritiva, se eu não estiver praticando o verbo da conduta, eu não vou ser autora. Eu seria apenas ajudante, partícipe. Agora, pela teoria do domínio final do fato, consegue me buscar e me elevar à categoria de autora também. Então, eu posso dizer que, por exemplo, num assassinato, né, um crime de homicídio, tanto aquele que atirou é autor, mas seguindo a teoria restritiva, aquele que praticou o verbo da conduta matar, quanto aquele que ficou em casa vendo televisão, mas que tinha o domínio do fato. Pela teoria do domínio do fato, também seria autor do homicídio. Isso é muito importante vocês raciocinarem. Ok? Seguindo mais um pouquinho, então, de novo, vocês precisam estudar um pouquinho mais. Teoria restritiva, teoria do domínio final do fato. Bom, seguindo mais um pouquinho, existem algumas espécies de autorias que eu acho bem interessante vocês estudarem com calma em casa. Então, por exemplo, autorias que caem muito em prova. É a autoria colateral, autoria incerta, autoria por determinação, autoria mediata. São espécies de autorias. E a gente vai tratar só de algumas aqui, as mais importantes na minha concepção. Então, vamos imaginar que eu esteja numa hipótese de autoria colateral. O que seria isso? Primeira coisa que vocês têm que observar. Autoria colateral não é um concurso de pessoas. Na autoria colateral, eu tenho autores querendo o mesmo crime, mas sem terem o liame subjetivo, o acordo entre eles. Então, é como se A e B quisessem matar o C, sem terem combinado a estratégia criminosa. Vamos imaginar um velho exemplo dos livros, né? João quer matar a Maria. José também quer matar Maria. Ambos atiram na Maria, desconhecendo uma conduta do outro. Nesse caso, eu não tenho concurso de pessoas, porque eu não tenho o liame subjetivo, o acordo prévio entre eles. Mas eu tenho uma autoria chamada colateral. O que é isso? Autorias convergentes no mesmo resultado. Bom, o que poderia cair numa prova? A partir dessa autoria colateral, a gente pergunta, afinal, quem matou a Maria? E aí a perícia vai resolver, né? Quem matou a Maria? Nessa dúvida que surgiu uma nova espécie de autoria, que é a autoria incerta. Quem matou a Maria? E aí a perícia vai me dizer, ó, a bala de um atingiu o braço, mas o tiro fatal veio da arma do ciclano. Então ele foi o autor realmente do homicídio. Mas e se nem a perícia consegue determinar? Bom, então de uma autoria colateral pode vir uma autoria incerta, e de uma autoria incerta, a perícia determina quem foi o autor do golpe final, da morte, no meu caso. Mas eu pergunto, e se nem a perícia conseguir dizer de qual projétil realmente partiu a morte, assim dizendo, da vítima? Como é que eu resolvo essa questão? Eu sei só que José tentou matar Maria e João tentou matar Maria. Eu só posso punir os agentes até onde eu posso provar. E o que eu posso provar? Que eles entraram em atos de execução de homicídio e atiraram. Ou seja, tentaram matar. Então, nessa hipótese, mesmo a Maria vindo a falecer, como eu não sei quem foi o causador da morte, ambos responderão até onde eu posso provar, que seria tentativa de homicídio. Porque, pensem, se isso não tem uma lógica, eu não poderia punir o José por homicídio, porque se José matou,
Ninguém morre duas vezes. O João não pode tê-la matado. E, por sua vez, se eu digo que José matou, João não pode ter matado. E a menina estava morta. Então, para não haver injustiça para nenhuma das partes e, consequentemente, uma punição de ambos, a doutrina e a jurisprudência fulcrou assim, o entendimento de que ambos responderão por tentativa de homicídio. Isso é uma das questõezinhas que poderiam cair em prova. Ainda dentro de concurso de pessoas, eu acho que é interessante a gente abordar o parágrafo 2º do artigo 29, que é a cooperação dolosamente distinta. Cuidado, porque o que eu vejo muito nos meus alunos, principalmente no presencial, é uma confusão na hora de interpretar o dispositivo. Eu vou falar da minha forma, uma maneira mais leiga e objetiva para vocês. Ele diz assim, ó, que aquele que quis participar de crime menos gravoso responderá por este. E a gente conclui o quê? Ué, aquele que quer participar do crime mais grave vai responder pelo mais grave. O que isso quer dizer? Que no meio de uma combinação, entre aspas, o tal do liame subjetivo, alguém quebra esse acordo. E, consequentemente, não vai responder pelo acordado. E a gente vai dividir as responsabilidades. E a gente acredita que quando aplica o parágrafo 2º, há uma quebra da teoria monista, que é a teoria adotada no caput do artigo 29. Quando a gente fala assim, ó, todos aqueles que concorrem para o mesmo crime respondem por esse mesmo crime. Então, se todo mundo combinou um roubo, todo mundo vai responder pelo roubo. Sejam como partícipes, sejam como autores, autores e partícipes, tanto faz. Agora, quando eu aplico o parágrafo 2º, há uma quebra dessa teoria monista com a adoção da teoria dualista. E eu posso ter numa mesma empreitada criminosa pessoas respondendo por um crime e outros por outro. Quer ver um exemplo bem básico? Eu até iniciei essa matéria falando sobre isso. Eu combino com um comparsa de assaltarmos uma casa. No meio do caminho, meu comparsa decide praticar um outro crime, por exemplo, o estupro. Bom, o que eu combinei com ele foi o crime menos gravoso, só o roubo. Por isso, eu vou dividir as responsabilidades. Eu vou responder pelo crime menos grave. É o que diz o parágrafo 2º. E ele, consequentemente, pelo mais grave, que é o quê? O roubo que nós combinamos e mais estupro. Ok? A segunda parte, observem que no parágrafo 2º do 29 há um ponto. Após o ponto, é aí que o aluno tropeça. Ele diz assim, ó, se o resultado mais gravoso for previsível, a pena poderá ser aumentada. Aí o que às vezes o aluno erroneamente faz? Acredita que o comparsa que não quis praticar o crime mais grave vai responder pelo mais grave também. E não. Isso quer dizer o quê? No meu exemplo, se eu entrei com alguém, combinei apenas um assalto, inicialmente responderíamos só pelo roubo à residência. Se ele quis praticar, além disso, o estupro, ele vai responder por roubo e estupro, mais gravoso, e eu só pelo meu roubo. Mas, se fosse previsível para mim que ele pudesse estuprar alguém, olha só como é que é a redação. Eu continuaria respondendo pelo meu roubo, mas um roubo com pena aumentada. Em nenhum momento conclui-se que eu vou responder pelo estupro que ele praticou e que nós não combinamos. Então, cuidado com essa redação do parágrafo 2º do 29. Ok? Então, eu acho que essas são as questões assim, mais importantes em concurso de pessoas que poderiam ser abordadas na prova, assim, para vocês. Agora, sim, entre essa matéria, para a gente passar para a próxima, que é concurso de crimes, cuidado também com o artigo 30, que é a comunicabilidade das circunstâncias. Porque, em regra, as circunstâncias de caráter pessoal e as circunstâncias em gerais, elas não se comunicam ao coautor ou ao partícipe. Só que admite exceção. Qual é a exceção? Se elas forem elementares do tipo penal. Quer ver o nosso próximo slide? Diz assim, ó, artigo 30, ó.
não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Bom, aí voltando para mim, o que isso quer dizer? Eu assalto uma residência junto com um comparsa. Só que o meu comparsa, na verdade a vítima, ela é mãe do meu comparsa. E é um crime de roubo. Bom, é uma circunstância de caráter pessoal a vítima ser mãe dele. E pior, é uma agravante para o crime dele. Mas será que essa agravante vai se transportar para a minha pessoa? O meu crime de roubo será agravado? Não, porque é uma circunstância pessoal dele. Então, eu vou responder por roubo e ele um roubo agravado por ter matado a própria mãe. Então, circunstâncias de caráter pessoal, elas não se comunicam, a não ser que sejam elementares do crime. Por exemplo, crime de peculato, artigo 312 do Código Penal. Diz lá que é o crime, vou simplificar, né? É um crime de apropriação indevida, de desvio ou de furto, mas praticado por funcionário público no exercício da função pública ou em razão dela. Essa questão de ser funcionário público é o elemento mais importante do artigo. Como assim? Ele é o diferenciador, por exemplo, do crime de furto comum, do artigo 155. Se eu digo assim, subtrair para mim ou para outra em coisa alheia móvel, é crime de furto. Mas se eu digo subtrair para mim ou para outra em coisa alheia móvel, sendo funcionária pública, isso passa a ser peculato. Então, essa característica, ser funcionário público, é o elemento mais importante do peculato. Então, esse elemento é chamado juridicamente de elementar. E o que a gente entende? Que essa elementar, quando ela entra na esfera de conhecimento do seu comparsa, lê-se, coautor ou partícipe, a ele se comunica, fazendo com que ele responda pelo mesmo crime daquele que é o funcionário público. Então, pouco importa, por exemplo, se José é funcionário público e sua esposa não, é apenas uma advogada. Se ela sabe que ele é funcionário público, ele responderá pelo crime de peculato e ela também. Então, eu coloquei para vocês, até no nosso PowerPoint, para vocês estudarem depois com mais calma em casa, um resuminho quanto a isso. Então, olhem lá o nosso material. Diz lá, resumo do artigo 30, as condições e circunstâncias subjetivas, ou seja, de caráter pessoal, não se comunicam. Então, isso eu já falei, não se comunicam. Depois eu coloquei assim, as circunstâncias objetivas se comunicam, mas desde que tenham entrado na esfera de conhecimento. E olha o último, as condições e circunstâncias se comunicam quando passam a ser elementares do crime. Mas, de novo, né? Como eu falei para vocês, pode passar para mim. Quando entrarem na esfera de conhecimento do indivíduo, ok? Isso é importante para a gente passar para o nosso próximo ponto, que é o concurso de crimes. Concurso de crimes, eu considero assim o ponto mais tranquilo da nossa AV1. Bom, coloquei aqui um resuminho atrás para vocês, Então, nós temos 3 espécies de concurso de crimes. Nós temos o concurso material, nós temos o concurso formal e nós temos o crime continuado. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. No nosso slide, eu coloquei um resuminho para vocês. Eu coloquei assim, concurso material, artigo 69 do Código Penal. O que isso quer dizer? Vou ser bem objetiva. Isso quer dizer que quando 2 ou mais pessoas praticam 2 ou mais crimes, porque é concurso de crimes. Então, tem que ter pelo menos mais de um crime, né? Então, quando eles praticam 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Exemplo, eu pratico um roubo e um estupro. Ou um estupro e depois o outro estupro. E eu me valho de 2 ou mais condutas para tanto. O que acontece nessa hipótese? Eu somo todas as penas dos crimes. Então, eu somo a pena do crime de roubo com a pena do crime de estupro. Se ele praticou um estelionato, eu também somo. Então, quantas condutas forem, quantos crimes cometeram, eu somo tudo. Isso é o concurso material, ou chamado de cúmulo material ou real. Ok? Isso está no artigo 69 do Código Penal. Bom, além desse concurso,
eu tenho um concurso formal. O concurso formal, ele é bem diferenciado do material. Creio eu que não tem como ter muitas dúvidas em relação a isso. Porque, de novo, ó, no concurso material, o indivíduo ele pratica 2 ou mais crimes, praticando 2 ou mais condutas. No concurso formal, ele pratica uma só conduta, de que advém outros crimes, 2 ou mais crimes. E esse concurso formal, por si só, que está no artigo 70, ele se subdivide em concurso formal perfeito ou próprio, ou imperfeito ou impróprio. Na primeira parte do 70, eu tenho o concurso formal perfeito ou próprio. Na segunda parte, após o ponto, eu tenho o tal formal imperfeito ou impróprio. Coloquei um resuminho para vocês lá no slide, ó. Concurso formal, artigo 70, ó, concurso formal próprio, 70, primeira parte. Eu aplico a pena mais grave, depois eu vou explicar a vocês, aumentada de 1/6 até metade, é o sistema da exasperação. E como eu disse na segunda parte, ó, concurso formal imperfeito ou impróprio, onde eu aplico também cumulativamente as penas. Bom, aí deixa eu explicar para vocês como é que a gente divide essa questão de formal perfeito do imperfeito. Bom, no concurso formal perfeito, o sujeito ele age uma só vez, uma só conduta, omissiva ou ativa. Mas ele pratica uma conduta, e ela pode ser dolosa ou culposa. Mas os resultados advindos desta conduta são culposos. Então, se vocês analisarem, vamos imaginar um exemplo de um homicídio. Eu miro para uma pessoa querendo e desejando matá-la. Pá! Atiro e mato. Mas eu nem imaginaria que atrás de uma árvore se encontrava uma pessoa sentada. E, infelizmente, o tiro resvalou nessa pessoa e veio a matá-la. E aí a gente se questiona. Bom, em relação a essa segunda pessoa, que eu matei também, o meu homicídio foi culposo ou doloso? E aí a gente chega à conclusão, na maioria das vezes, que isso foi um crime culposo. Então percebam, na minha hipótese, eu tenho 2 crimes. Um homicídio doloso, qual eu pretendia, e que resvalou em uma outra pessoa, eu acabei praticando 2 homicídios, um doloso e um culposo. E como eu expliquei, de uma conduta dolosa ou culposa, adveio no meu exemplo agora uma outra conduta culposa. O que diz a regrinha lá do meu 70? Eu vou responder apenas por um crime com a minha pena aumentada, de 1/6 até a metade. Ok? Esse é o concurso formal perfeito ou próprio. Então ele só vai responder por um homicídio, só que com pena aumentada. Ok? Vou dar um outro exemplo. Uma só conduta, eu na direção do veículo automotor, uma conduta imprudente da minha parte, eu acabo subindo uma calçada e através dessa minha primeira conduta descuidada, imprudente, culposa, eu acabei matando também 3 outras pessoas, culposamente. Mais uma vez, ó, um homicídio culposo, uma conduta em que eu tenho aí outros 3 homicídios culposos. Mesma coisa. Eu vou responder por um só homicídio com a pena aumentada. Se for questionado isso na prova, essa questão de aumento de pena, né, se chama sistema da exasperação. Eu vou exasperar, aumentar a pena. Ok? Já no concurso formal imperfeito ou impróprio, já não acontece dessa forma. Por quê? Eu costumo dizer em sala de aula que o crime muitas vezes do esperto. É aquele que ouviu falar que você praticando um crime, vários crimes, 2 ou mais crimes, com uma só conduta, você vai responder só por um crime com pena aumentada. Mas cuidado, porque às vezes você utiliza de uma só conduta, já sabendo e prevendo vários outros crimes. Vou dar o velho exemplo do avião. Todos os livros dão esse exemplo. Marcele, querendo a morte de José, resolve colocar uma bomba em um avião. Mas eu quero só a morte do José. Bom, nesse caso, o avião explodindo, eu matei várias outras pessoas. Mas aí eu me questiono. Será que eu queria mesmo só a morte de José?
Eu poderia até querer diretamente, dolo direto, em relação ao José. Mas aos demais tripulantes, com certeza eu também tinha dolo. Quem espera colocar uma bomba no avião e que as outras pessoas sobrevivam? Então eu tive o quê? Eu assumi o risco do resultado. Eu tive dolo indireto, eventual, em relação a todos os outros passageiros. Nesse caso, quando eu tenho desígnios autônomos, assim que diz a lei, de todos aqueles resultados que eu ocasionei, mesmo que por uma só conduta, a lei penal ela diz que eu tenho que somar também todos os crimes. Igualmente eu faço no concurso material. Isso se chama sistema do cúmulo material. Vou dar um exemplo bem mais simplório. Eu só tenho uma bala e um revólver. Pretendo matar José e Maria. O que eu faço? Amarro os dois bem juntinhos e puf, atiro. Ó, uma só conduta, 2 ou mais crimes. Mas aí eu questiono de novo. Alguém tem dúvidas de que eu queria matar ambos? Então eu tinha desígnios autônomos de matar José, Maria. Eu não lembro se eu usei José, né? Mas queria matar ambos, com uma só conduta. E aí a lei penal, já vendo até uma esperteza do indivíduo, acredito eu, diz o que pra gente lá no 70, segunda parte? Somaremos as penas de todos os crimes praticados. Por quê? Porque o indivíduo, ele queria, ele planejou, ele tinha o dolo direto de um e de outro. Ele poderia ter dolo direto ou dolo eventual, como foi o exemplo do avião. E aí o que eu faço? Eu pego a pena só de um crime e aumento, como a primeira parte do artigo? Não. Eu somo todos. E o concurso formal, imperfeito ou impróprio, ele começa a se assemelhar muito ao concurso material. O que? Na sua consequência, que é o quê? Cumular penas, ok? Bom, e a terceira espécie de concurso de crimes é o crime continuado. Bom, primeiro, crime continuado ou continuidade deletiva não é nada de um crime só, crime que continua. Isso é uma ficção jurídica. Na verdade, o legislador entende que o último crime praticado, dentro de uma cadeia que eu vou explicitar para vocês os nossos requisitos, o último seria mera continuação do primeiro. Ou seja, no final das contas, o indivíduo, ao responder, na verdade, por vários crimes, né, que ele tenha cometido ao longo do tempo, ele responderá por um só crime. Quais são os requisitos? Primeiro, crimes da mesma espécie. O STF já disse que crimes da mesma espécie são crimes do mesmo tipo penal. Então eu vou dar um exemplo para vocês. O sujeito estuprou. No meu exemplo eu tenho aí 3, 4 estupros. Depois vem o segundo requisito, lapso temporal. A jurisprudência afirmou um entendimento que no máximo até 30 dias entre um crime e outro. Então, ele pode ter estuprado uma no dia 1º, outra no dia 10, outra no dia 20, outra no outro mês. Entre uma vítima e outra não tem mais de 30 dias. Depois o outro requisito. Bem, outro requisito são localidades próximas, né? Requisitos de localidade. A jurisprudência, ela só fala isso, localidades próximas. Mas é subjetivo. Porque há jurisprudências num sentido que podem ser crimes até em estados diferentes, desde que sejam fronteiriços. Não esqueça que a Bahia, por exemplo, faz divisa com Minas Gerais. Então, de repente, ele estuprou uma menina na Bahia e outra em Minas. E eu ainda estou dentro dos requisitos de uma continuidade deletiva? Sim. E, por fim, mesmas maneiras de execução. O modus operandi. Exemplo, ele sempre assedia as vítimas à noite, portas de escola, sempre leva para o matagal, sempre estupra dessa forma, daquela forma. Então, as similitudes entre as infrações penais. Se assim for, o que a defesa vai pretender? Ao invés de eu somar todas essas condutas de estupro e aplicar o concurso material, uma vez que presente esses requisitos do artigo 71, que eu informei para vocês, o que o nosso magistrado poderá fazer? Aplicar a pena de apenas um estupro, ou seja, estupro hoje tem uma pena, se for o estupro normal do artigo 213, assim dizendo, e não qualificado, 6 a 10 anos. Ele vai aplicar uma única pena, só que com uma pena elevada, com uma pena majorada, exasperada. A gente entende que no crime continuado ou continuação deletiva, o sistema também é da exasperação penal. Ok? Coloquei também aí no slide para vocês, ó, crime continuado, continuidade deletiva,
artigo 71. Peço atenção a vocês, só para vocês darem uma estudadinha na súmula 711 do STF, isso é importante. Essa súmula ela veio dizer pra gente que nos casos de crimes permanentes, que não é crime continuado, né? Vocês viram lá em pena 1. E no caso de continuidade deletiva, que é o nosso ponto da matéria, se no meio dessa cadeia, se dizendo, né, criminosa, né, os crimes continuados, esse meu exemplo dos estupros, né, vier uma lei mais gravosa, essa lei mais gravosa é que terá cabimento. Tá? Então essa súmula foi uma súmula muito boa para a gente no caso de minorar as consequências gravosas de crimes tão bárbaros, né, e que poderiam ser punidos de forma tão leve, como é no caso do crime continuado. Muita gente não concorda com a aplicação do crime continuado, mas ele continua na nossa lei, no artigo 71, ok? Então eu acho que essas são as questões mais importantes sobre concurso de crimes mesmo. E aí a gente seguindo mais um pouquinho nos nossos slides, a gente começa aí o estudo da pena no Brasil. E aí o ponto principal que vocês devem estudar é dar uma olhadinha lá no artigo 32 do Código Penal. Pode voltar para mim. Então, hoje no Brasil, quais são as espécies de penas que nós temos? Bom, no Código Penal, artigo 32, nós temos pena privativa de liberdade, prisão. Nós temos as penas restritivas de direitos, que não prendem, obviamente. E temos a pena de multa. Pela Constituição Federal ainda temos a pena de morte, mas em caso de guerra declarada. Bom, estudando pelo nosso Código Penal, então, nós temos 3 espécies de penas. Então vamos lá para a primeira. Pena privativa de liberdade. O que vocês precisam saber sobre isso? A pena privativa de liberdade, prisão, ela deve ser cumprida em um dos 3 regimes prisionais existentes. Ou ela vai cumprir no regime prisional fechado, ou no semiaberto, ou no regime prisional aberto. Vamos por parte, cada um deles. Bom, em regra, porque sempre eu tenho as exceções, a gente teria que fazer uma leitura, e eu acho bem razoável, em caso vocês fazerem essa leitura, artigo 33. A partir do 33, nós vamos colocar todas as regrinhas de todos os regimes prisionais. Mas, enfim, de imediato, o que vocês precisam saber? Regime prisional fechado. Em regra, são para condenações acima de 8 anos. Ou quando uma lei especial assim dispõe. Por exemplo, lei de crimes hediondos. Diz que os crimes hediondos deverão iniciar as penas no regime prisional fechado. Quais são as regras desse regime fechado? Né? Porque todo mundo tem muito medo do regime fechado. E, se vocês analisarem, é a pior pena do Brasil. Porque é a pena de prisão. E o regime é o pior, é o fechado. Né? Bom, a previsão. O sujeito ficará em presídio de segurança máxima ou média. Tem a previsão do isolamento noturno. Ele até pode trabalhar ou estudar dentro do presídio, até como forma de abatimento, remissão de pena. Mas ele não pode, em regra, trabalhar ao lado de fora do sistema prisional. Tem exceções? Com certeza. De saídas? Sim. Até a nossa LEP, a Lei de Execução Penal, ela tem a previsão. Então, temos saídas temporárias, assim dizendo, para o preso. Por exemplo, morte de um familiar, um problema com um filho pequeno, ou então, trabalho em obra pública. Mas tem todos os requisitos a serem analisados. Primeiro, toda uma avaliação carcerária, de uma equipe multiprofissional do presídio, da direção do presídio, atestando até que não vai haver uma fuga. Né? Pelo fato de eu deixá-lo trabalhar do lado de fora. Mas ainda, ele tem que ter, além desse bom comportamento, cumprido pelo menos 1/6 já da pena. E muitas vezes, daqui a pouco vamos ver, 1/6 da pena já é um requisito objetivo para ele poder conseguir a progressão de regime prisional. Então, se em muitos casos ele já conseguiria até progredir para o regime semiaberto, por que não trabalhar em uma obra pública? E vamos olhar pelo lado político da coisa, né? O trabalho em uma obra pública gera um custo muito menor, né, para o nosso poder público. A mão de obra do preso é uma mão de obra barata. Mas, enfim, essas são as regras básicas do regime prisional fechado. Bom, e o semiaberto, nosso segundo regime prisional? Bom, compreende os presos que pegaram penas entre 4 anos e 1 dia a 8 anos. Em regra, né, gente? Porque eu tenho os casos de reincidência, eu tenho as exceções, já como eu falei para vocês.
E onde ficam esses presos? Qual é o sistema prisional aplicável a eles? Bom, pela lei, eles ficam em colônias agrícolas ou industriais, ou estabelecimentos similares. Então, se não tiver uma colônia agrícola ou industrial, é bem provável que ele fique num presídio mais ameno. Mas qual é o diferencial realmente do regime fechado? É que no semiaberto, ele tem a possibilidade, ele tem a faculdade, ele pode fazer um pedido ao juiz da vara de execuções penais para ele poder trabalhar e ou estudar ao lado de fora do sistema. Muitas vezes, gente, um sujeito ele pode trabalhar ou estudar a manhã inteira e depois já ingressar no trabalho. E aí ele só volta para o sistema prisional à noite e nos finais de semana. Então é bem mais ameno o semiaberto para o fechado. Bom, e no regime prisional aberto? No regime prisional aberto, normalmente, nós colocamos aqueles presos que foram apenados com condenações em regra, sempre em regra, né, gente? Até 4 anos. E qual é o grande diferencial? É que o estabelecimento prisional se chama albergue penitenciário ou casas de albergado. Que isso? São prédios construídos na zona urbana, mas afastado da população, exatamente para albergar esses presos. Só que o diferencial maior é que para ele estar inserido nesse benefício do regime aberto, ele precisa comprovar que ele está trabalhando e ou estudando. E esse trabalho e esse estudo, como é uma condição de permanência no regime aberto, não serve para abatimento de pena, remissão de pena, como acontece no fechado ou no semiaberto. É o passo mais próximo da liberdade total, o regime prisional aberto. Ok? Então, essas são as características dos nossos regimes prisionais de prisão. Além dessas penas de prisão, então a gente volta lá para o slide para a gente ver o que a gente está falando. Bom, então, ó, privativas de liberdade, ó. Aí eu coloquei assim, ó, regimes prisionais aberto, semiaberto e fechado. E aí é interessante, como eu falei para vocês, a leitura do artigo 33 do Código Penal. Qual é a nossa próxima pena? Penas restritivas de direitos. Essas penas restritivas de direitos, elas estão lá no artigo 43. Elas são 5. Então, quais são elas? Ó, prestação de serviço à comunidade. Eu estou falando de uma forma fora da ordem da lei, tá? Mas, ó, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de final de semana, interdição temporária de direitos. Como é que elas são aplicadas ao indivíduo? Bom, essas penas elas não são aplicadas de forma direta. Elas são aplicadas em substituição às penas privativas de liberdade. Na prática, funciona mais ou menos assim. O juiz sentencia o condenado a, por exemplo, uma pena de 3 meses e 6 anos. Ato contínuo substitui pela restritiva de direitos tal. Então, é automático. Ok? Bom, e qual é o requisito para essa substituição? Os requisitos de uma substituição de uma pena de prisão para uma restritiva estão no artigo 44 do Código Penal. Então, eu aconselho a vocês a lerem todo o 44. Mas o mais importante é o 44, inciso 1. Mas isso não quer dizer que vocês não tenham que olhar os outros incisos e todos os parágrafos, porque eles nos trazem várias regrinhas importantes. Ok? Então vamos lá, qual é o requisito mais importante para uma substituição de uma pena de prisão para uma restritiva? Bom, que o sujeito tenha pego uma condenação de até 4 anos. Não quer dizer que a pena do crime em abstrato seja até 4 anos. Exemplo, peculato, tem uma pena de 2 a 12. Mas vamos supor que o juiz condene o sujeito em até 4 anos. Totalmente possível. Qual outro requisito, então? Pena aplicável em até 4 anos e que o crime praticado não tenha tido violência ou grave ameaça à pessoa. Ainda tem mais uma regrinha no mesmo inciso 1 do 44. Qualquer que seja a pena, se forem crimes culposos. Então, de imediato, o juiz deve substituir a pena de prisão pela restritiva de direitos.
Aí vocês podem me perguntar assim, Marcele, mas esse é o único caso que eu tenho a pena restritiva de direitos no Brasil? Aí, cuidado. Olha só, eu tenho essa regra que eu estou explicando para vocês, que nós temos 3 penas no Brasil pelo Código Penal. Artigo 32, prisão, restritivas de direitos e multa. E expliquei para vocês que, em regra, as penas restritivas, elas substituem as prisões, dentro dos limites do artigo 44 do Código Penal. Mas aí agora vem um outro questionamento. Somente nessa hipótese eu vou ter aplicação dessas tais restritivas? Não. Essas restritivas de direitos, essas mesmas do artigo 43 do Código Penal, elas são chamadas de penas restritivas alternativas, quando são aplicadas no âmbito do Juizado Especial Criminal, Lei 9.099 de 95. Como assim? Lá no juizado, eu abarco crimes com penas de até 2 anos. Então está dentro do nosso limite aqui de até 4 anos. Esses crimes de até 2 anos são considerados crimes de menor potencial ofensivo. Então, lá no juizado, eu sigo uma outra forma de aplicação, diferente daqui do Código Penal. Eu não vou usar essa regrinha do artigo 44. Eu não preciso, porque eu tenho um rito próprio, estabelecido pelo GCRIM, pela lei do juizado. Qual é o rito próprio? Dependendo da espécie criminosa, a gente tenta uma composição civil dos danos entre vítima e ofensor, como se fosse uma audiência de conciliação. Não sendo possível por uma impossibilidade das partes, ou impossibilidade até do próprio crime, por exemplo, ato obsceno. Quem é vítima do crime de um ato obsceno? Toda a sociedade. Então não tem como fazer uma audiência de conciliação. Nessa hipótese, eu tenho um segundo passo lá no meu juizado, que se chama transação penal. Essa transação penal ela é ofertada pelo membro do Ministério Público. E ele opina exatamente pela aplicação dessas restritivas do artigo 43. E ou multa. E aí pretende que o réu cumpra essas penas impostas. E aí, no juizado, elas são chamadas de penas restritivas alternativas. Já que a gente chamou as dos juizados de penas restritivas alternativas, a gente passou a chamar essa substituição trazida no 44, inciso 1 do Código Penal, de penas restritivas substitutivas. Tem diferença entre ambas? Sim. Quando eu tenho uma pena de prisão que eu substituí em restritivas, pensem, o sujeito ele foi condenado e já geraram para ele maus antecedentes. E no caso de descumprimento da restritiva imposta, o que se faz? É como se regredisse. É como se eu deixasse de aplicar a restritiva e retornasse à pena de prisão, do qual inicialmente foi condenado. Já quando eu estou no âmbito do juizado, tratando de uma pena restritiva alternativa, primeiro, não gera uma condenação efetiva, porque não geram efeitos criminais. Mais ainda, mesmo o fato do indivíduo cumprir a pena alternativa, restritiva alternativa determinada no juizado, a nível de transação penal pelo Ministério Público, que foi homologada pelo juiz, aquilo não traz para ele uma assunção de culpa, como se ele tivesse assumido culpa pelo que fez. Ele apenas faz, entre aspas, um acordo com o Ministério Público, em que fica impossibilitado, é claro, de algumas regras, por exemplo, de obtenção desse benefício pelos próximos 5 anos, por exemplo. Mas, enfim, como não há uma condenação, né, de uma sentença de uma prisão que foi substituída por uma restritiva, ele sai dali sem maus antecedentes e com a primariedade dele intacta. Agora, caso ele não cumpra ou descumpra as restritivas que lhe forem impostas, há uma diferença das aplicadas pelo Código Penal. Por quê? Porque eu não tenho como transferi-lo a um regime prisional. O que acontece? O Ministério Público oferece a sua devida denúncia. E ele vai ser processado pelo rito comum, sem os benefícios agora do Juizado Especial Criminal. Ok? Bom, enfim, nossa última pena no Brasil, pena de multa.
O que é a pena de multa? A pena de multa é um valor pago que não vai para o bolso da vítima, vai para o Fundo Penitenciário da União. A pena de multa. Bom, a pena de multa ela tem um critério para ser estipulada. Como é que é esse critério? Primeiro, ao atribuir a pena a um indivíduo, eu tenho que saber quantos dias de multa eu vou atribuir para ele. E é claro, eu tenho que fazer um paralelo, uma razoabilidade, para saber se o indivíduo vai poder pagar a pena de multa. Por quê? Porque há no Código Penal uma previsão de que se ele não cumprir a pena de multa, ele não pode ser preso. Eu não posso converter em prisão. Se ele não cumpre a pena de multa, o que eu posso fazer é executá-lo. A Fazenda Federal o executa. Vira uma dívida de valor, como se fosse um tributo. Que negócio. E aí, a eficácia da pena de multa some por completo. Então, eu tenho que olhar, primeiro, o que ele realmente cometeu, a infração criminal, mas eu tenho que ter olhos para o bolso do indivíduo. Então, eu tenho uma delimitação de dias de multa para aplicá-lo para ele. E a lei fala que pode ser de 10 dias a 360 dias. Cuidado, galera, que numa prova objetiva cai muita pegadinha de 365 dias. Uma equivalência aos dias do ano. Tem nada a ver. A lei diz de 10 a 360 dias de multa. Depois é necessário eu calcular o valor de cada dia multa. E quanto é que custa o dia multa? É 1/30 do salário. Então, é um salário dividido por 30, salário nacional, até 5 vezes o salário mínimo. Quando eu retirar quantos dias multa eu vou dar para o indivíduo e quanto vale o valor do dia multa, eu multiplico. E aí eu tenho o valor da multa do indivíduo. Então, vamos fazer uma matemática rápida. Ah, Marcelo, então quanto você vai dar para o indivíduo? Você pode dar entre 10 a 360 dias multa para ele. Aí eu digo, eu só vou dar então 10, o mínimo de dias multa. Beleza. Bom, e você pode dar de 1/30 até 5 vezes o salário mínimo. Eu falo, então eu vou arredondar, R$1.000. Eu pego aqueles 10 dias, multiplico pelos R$1.000 e aí eu tenho um montante de quanto será a dívida de multa dele. Ok? Marcelo, isso é o máximo de pena de multa que pode ser aplicado no Brasil? Não, ainda tem uma exceção lá no artigo 60. Então, a pena de multa ela começa lá no artigo 49. Mas é bom vocês fazerem uma remissão lá no artigo 60, parágrafo 2º. Diz lá que quando as penas de multa forem aplicadas aos máximos dos valores, exemplo, máximo de dias multa e máximo de valores, e mesmo assim a gente tiver uma noção de que aquilo não atingiu ainda o bolso do indivíduo, como forma o quê? De ressocialização, como forma de restituição do dano causado, a gente pode pegar esses valores máximos e ainda triplicar. Esse é o máximo de pena de multa no Brasil. Ok, galera? Bom, aqui no nosso resumão, eu coloquei para vocês então um pouquinho do que eu estou falando, ó. Penas restritivas de direitos, então, ó. Conforme eu falei, estão no artigo 43. Olha lá, ó. Prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço a comunidades ou entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de final de semana. Também, como eu falei para vocês, ó, pena de multa. Não está aí, eu não coloquei para vocês, mas vocês vão dar uma olhadinha a partir do artigo 49 do Código Penal. Eu coloquei aqui para vocês, ó, a multa é de natureza penal pecuniária. E seu cálculo é elaborado, ó, conforme eu falei, sistema de dias multa. Varia entre um mínimo de 10 e um máximo de 360 dias multas. Sendo que o valor de cada dia, ele vai variar de 1/30 a 1/30 do valor do salário mínimo, vigente a data do fato, cuidado, até 5 vezes esse valor. E olhem que eu coloquei ainda uma observação para vocês embaixo, ó. Que, ó, o juiz, verificando a capacidade econômica do réu, poderá ainda triplicar o valor do dia multa. Tá lá no artigo 60, ó, conforme eu falei para vocês. Ok, galera? Bom, seguindo mais um pouquinho aí comigo, e para a gente dar uma finalizada. Sistema de aplicação de pena no Brasil. Dosimetria penal.
o que nós adotamos? Nós adotamos um sistema trifásico de aplicação de pena. O que isso quer dizer? Que para eu aplicar a pena no Brasil, eu preciso necessariamente seguir 3 fases de aplicação. Primeiro, eu vou descobrir a pena base do indivíduo. Então, vamos lá com calma. Primeiro, a pena base do indivíduo. O que é isso? Primeiro, eu vou analisar, em relação ao indivíduo, se ele cometeu o crime correspondente ao caput ou à qualificadora. O que é uma qualificadora, Marcele? Bom, uma qualificadora é uma pena nova dentro do mesmo tipo penal, só que ela é maior. Ela tem um mínimo e um máximo diferenciado do caput. Maior. Então, isso é considerado uma qualificadora. Então, por exemplo, estuprar vai de 6 a 10. Se eu coloco na forma qualificada do parágrafo 1º, ou do parágrafo 2º, quando resulta a morte da vítima, eu tenho uma nova pena com mínimo e máximo para o estuprador. Homicídio simples, eu tenho lá o caput, uma pena. Quando eu vejo o homicídio qualificado, né, por exemplo, matei alguém, simplesmente com um tiro, homicídio simples, pena, tem lá a peninha do caput. Quando eu olho o parágrafo 2º, eu me deparo com as qualificadoras. E se o sujeito matar asfixiando, motivo torpe, fútil, asfixia, afogamento, fogo, veneno, explosão e demais qualificadores, a pena já aumenta. Passa a ser uma pena que pode chegar a 30 anos. Isso é qualificadora. Então, nessa primeira fase, na aplicação da pena base, eu vou levar em consideração ou o crime do caput ou o crime da qualificadora, dependendo da situação fática. Mas entre o mínimo e o máximo, quanto de pena eu vou dar para o indivíduo? Bom, aí eu tenho algumas regrinhas. Primeira regrinha traz lá o artigo 59. Eu não posso aplicar uma pena abaixo do mínimo legal nem acima do mínimo, nessa primeira fase, por expressa previsão do artigo 59, inciso 2. Segunda problemática, eu vou dar uma pena ao indivíduo analisando a todos os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, e sempre visando a prevenção e punição do indivíduo, como forma de ressocialização. Então, o que eu vou analisar nesse primeiro momento? Culpabilidade dele, antecedentes criminais, né, os maus antecedentes sociais, conduta social, a personalidade, motivos, circunstâncias, consequências, até o comportamento da vítima. Quando eu chegar a uma pena X, eu passo para a segunda fase. Na segunda fase de aplicação da pena, eu vou analisar se o sujeito tem alguma agravante ou algumas agravantes para aplicação, né, da pena. E onde estão essas agravantes? Nos artigos de 61 e 62 do Código Penal. Ou se ele tem atenuantes do 65 ou do 66 do Código Penal. Eu posso ter um conjunto de atenuante e um conjunto de agravante. Eu posso não ter nenhuma atenuante, nenhuma agravante. Eu posso ter 2 agravantes e uma atenuante. Ou seja, eu posso ter 1000 combinações na segunda fase, sem nenhuma relevância. E o juiz, ele fica livre para determinar quanto ele vai dar para cada atenuação e para quanto ele vai dar para cada agravamento da pena. Ele pode deixar de agravar por uma causa porque deixou de atenuar por outra. Ele fica livre nessa questão. Porque diz, por exemplo, o artigo 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ok? E no artigo 61 das agravantes, ele diz assim, são circunstâncias que sempre agravam a pena, desde que não qualifique ou constitua o crime. Aí vem um detalhe. Na hora de agravar a pena, se o juiz já tiver usado aquela circunstância, exemplo, torpeza em um homicídio, para qualificar esse homicídio lá na primeira fase, porque como eu falei para vocês, as qualificadoras ou o caput, eu vou analisar na primeira fase. Então, se eu já coloquei lá que o homicídio foi qualificado pela torpeza, eu não posso usar essa torpeza na segunda fase para agravar. Porque eu estou utilizando essa mesma causa de torpeza para incriminá-lo 2 vezes, para puni-lo 2 vezes. E isso forma o bis in idem, dupla imputação pelo mesmo fato. Então, não pode. E diz também a lei, desde que não constitua elemento do próprio crime. Então, por exemplo, infanticídio. A mãe matou o próprio filho durante o estado puerperal, por exemplo. Esse é meu crime.
Artigo 123 está lá na minha primeira fase. Quando eu chegar na segunda fase, eu não posso agravar de novo o crime pelo fato de ser crime praticado de mãe contra filho. Beleza? Tá, e um detalhezinho que vocês precisam colocar. Cuidado, existe entendimento simulado na segunda fase, isso é simulado, que a pena não pode ser atenuada abaixo do mínimo legal. É por força de súmula. E para a gente finalizar, terceira fase de aplicação da pena. Eu vou aplicar as causas de aumento e ou diminuição. Como é que eu identifico no código? Bem fácil. Elas, primeiro, não estão nem no artigo 61, nem 62, nem 65, nem 66. Morreu, porque são atenuantes e agravantes. Elas estão espalhadas no código em forma de frações ou percentuais. E não há nenhum óbice que a pena fique abaixo do mínimo legal ou acima do mínimo legal. Ok, galera? Então a gente finaliza mais uma vez uma preparação, uma aula de revisão para a nossa V1. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim é um prazer enorme. Boa sorte a todos nessa nossa primeira prova.